Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do TikTok. Paulo Furtado aqui no TikTok. Pois é, meus queridos, tivemos rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vou pegar os jogos aqui. Tivemos a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos Fluminense 3, Corinthians 1, tá mal o Corinthians, hein? Botafogo 3, Mirassol 2, Mirassol indo para a realidade. Santos 2, Remo 0, deu uma confusão aí. Com o seu Neymar e um jogador lá do Remo lá. Palmeiras 2, Grêmio 1, né? Nós assistimos esse jogo pela TV. Bragantino 3, Flamengo 0. O Flamengo caindo pelas tabelas aí. Cruzeiro 3, Vitória 0. Bom resultado pro Cruzeiro aí. Já está se reabilitando. Internacional 1, São Paulo 1, que nós vamos falar agora. E Curitiba 1, Vasco da Gama 1. Bela campanha do Curitiba. Bahia 3, Atlético Mineiro 0. Chapecoense 0, Atlético Mineiro 4, que combinou com a demissão do técnico Dalpozo da Chapecoense, né? Parece que andou falando algumas coisas do diretor de futebol ali no final, na coletiva. Parece que as informações que eu tenho, foi demitido do comando técnico da Chapecoense. Agora temos que falar a real, né, pessoal? A dupla Grenal não tem condições de competir de alto nível com os times aí do eixo, principalmente São Paulo, que estão muito fortes. Vocês não acham que o Corinthians e o Santos estão caindo os pedaços aí? O Palmeiras e São Paulo tá bem. O próprio Fluminense também não tá mal. O Rio aí, o Bahia está muito bem. E não temos qualidade técnica, jogadores que revertam resultados, né? Infelizmente, o nosso futebol está muito ruim do futebol gaúcho, não tá daquela qualidade de que se exige do nosso futebol, de dois times que foram campeão do mundo, campeão de Libertadores, campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, estão muito aquém. Inter e Grêmio, então com elencos velhos, jogadores muito ruins. O Grêmio está um pouquinho melhor, tem esse menino, o Carlos Vinícius, né? Eu sempre erro o nome dele, o Vini da Pose, que é um jogador, um centroavante de área. O Arthur começou bem, agora caiu. O Willian está sempre lesionado. O TT não disse por que veio. O enamorado, eu acho que esse é um jogador que está dando boa resposta. E o Amuso, que eu acho um dos melhores jogadores do Grêmio. Aí o Grêmio ontem saiu perdendo de 1-0 pro Palmeiras. E no segundo tempo chegou a empatar o jogo, mas daí o Palmeiras, né, conseguiu fazer os 2-1 e ganhou o jogo. Não digo com facilidade, porque o jogo foi até difícil para o Palmeiras, mas o Palmeiras é um time experimentado, um time que busca. É o Neymar aí, não, será que é o Neymar que está me acompanhando aí no TikTok? Aí? E que confusão, não sei se é o Neymar Júnior aí que está me acompanhando no TikTok aí, aquele negócio com o Remo lá. Será que é o Neymar? Será que é o Neymar mesmo que está me acompanhando aí no TikTok? E
Então, assim, pessoal, a chance da dupla Grenal ganhar um título nacional é a Copa do Brasil. Brasileiro, nós não temos condições, temos que entrar na realidade. Não temos condições de competir com São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Bahia. Olha, até o Atlético do Paraná está vindo bem. Estamos muito atrasados, infelizmente, temos que falar. Quarta-feira estivemos no Beira-Rio fazendo o Inter e São Paulo. O Inter não jogou bem, vou ser bem honesto para vocês. Teve muitas dificuldades no primeiro tempo, achou o gol, depois que fez o gol até deu uma melhorada. Mas mesmo assim o São Paulo estava atacando, botando perigo desse menino, o Arthur, muito bom jogador, esse Arthur, acho que andou pelo Botafogo, me parece, me dando as informações aí desse menino Arthur, muito bom jogador. E o segundo tempo o Inter se acadelou, né? Recuou todas as linhas para trás, tendo o Carboneiro no banco, que eu não entendi. Segundo, disse porque jogou na seleção da Colômbia, deu umas botadas no segundo tempo, então. Perdeu a saída de bola, em que se encaixotou atrás e o São Paulo veio. Aí nos 35 minutos ele me bota o Carboneiro no lugar do Alan Patrick, e aí ele botou o Carboneiro, o Inter tomou um empate do Cagliari, 1-1, que praticamente aí o Internacional não teve mais possibilidades de reagir no jogo. Saiu vaiado, o treinador contestado, porque muda o time toda hora muda o time. Não se define que equipe ele quer, isso é ruim para o grupo de jogadores, porque tu não sabe se tu é titular, tu é reserva, um jogo tu é titular, outro jogo tu é reserva, cada jogo um time. Eu não gosto, eu vou ser bem honesto, eu sou do modo tradicional. Se o jogador tá bem, tem que ser mantido, se não tá bem, tem que sair. Claro que tem que fazer trocas, né? Mas quem está no melhor momento, na minha opinião, tem que ser titular, né? Eu não gosto dessa filosofia, principalmente de estilo europeu, de trocação de jogador toda hora. Acho que não é a cultura do futebol brasileiro, mas querem copiar tudo da Europa, também trazem técnicos estrangeiros, né? O Inter saiu com o Antony, eu acho que o Rocher estava na seleção do Uruguai. O Brian Aguirre não foi bem. Aí entrou o Bruno Tabata, que também não sei o que, amo esse jogador lá no Beira-Rio. E se lesionou, né? Teve um choque ali de cabeça com o jogador Wendel do São Paulo, acabou saindo e entrando o Alan Rodrigues, que eu não entendi porque que já não entrou ele com o Alan Rodrigues, né? Aí entrou o Alan Rodrigues. O Mercado não comprometeu, o Vitor Gabriel, o Bernabé foi bem, apesar que o gol de empate do São Paulo veio no setor dele. O Vidagra também foi bem também. Bruno Henrique não foi muito bem, entrou o Thiago Maia. Paulinho também não jogou nada, entrou o Ronaldo. O Bruno Gomes, o Alan Patrick, depois entrou o Carboneiro, que devia ter entrado antes. O Alejandro, que fez o gol, e o Borré no segundo tempo. Paulo Pesolano, muito questionado, muito criticado. O Inter saiu vaiado do Beira-Rio, um público muito pequeno, 16 mil e alguma coisa. Claro, aí disseram, porque tem o show do Guns N' Roses, que foi no mesmo horário do jogo do Inter. Porque era a véspera de feriado, mas não justifica o pouco público no estádio Beira-Rio. Infelizmente, o Inter deixou 2 pontos em casa por culpa do seu treinador, na minha opinião. O Roger Machado, que é um bom treinador, eu gosto do Roger. O problema é que ele perde o grupo.
É um refri de 2 litros, o Roger. Infelizmente a gente tem que falar, eu gosto muito dele, mas é um treinador que ele começa bem, depois ele não consegue ter domínio de vestiário, não consegue ter domínio do grupo, não sei o que é que acontece com o Roger. Não é um mau treinador, eu acho que é um dos melhores treinadores que está aí no Brasil, o Roger. O São Paulo com Rafael, o Lucas Ramon, depois entrou o Cédric, o Tolói, até fazia tempo que não via falar do Tolói, tá lá no São Paulo, o Sabino, o Wendel, Pablo Maia, depois o Luan. Não, é o Luan aquele que jogou no Corinthians no Grêmio, é um outro Luan. O Danielzinho, depois entrou o Cauli. Esse Cauli, o nome é estranho, acho que jogou no Rio. O Marcos Antônio, depois entrou o Ferreirinha, que entrou bem até o Ferreirinha. O Arthur, bom jogador, esse Arthur, para mim foi o craque do jogo. E depois entrou o TT, claro que não é o TT que está no Grêmio. O Luciano, não foi bem, depois entrou o André Silva. O Calheri, esse é o melhor jogador do São Paulo. Um craque de bola, um baita de um atacante, o argentino Calheri. Bom time de São Paulo, um time de um bom futebol, de um bom toque de bola. É um time bastante habilidoso, joga bonito São Paulo, ataca bastante. Tem muita habilidade o time de São Paulo. E o Inter, tá, infelizmente, pessoal, esse ano vai ser um ano sofrível. Sofrível. Eu não sei, viu? A gente tá aí 2 pontos da zona, hein? Ainda tem uma perigo, estamos 2 pontos da zona do rebaixamento. Temos aí o Palmeiras, o primeiro, com 22 pontos. Jogou ontem com o Grêmio, uma bela equipe, time do Palmeiras. É um jogo pragmático, um jogo objetivo. E tem esse menino que jogou no Inter, agora me esqueci o nome do menino que jogou no Inter, que chuta bastante de longe. E hoje no futebol tu tem que ter jogadores que chutem de fora da grande área, porque os jogos se decidem numa bola parada, numa bola chutada de longe, né? Então o Maurício, me lembrei, é o Maurício, que está lá no Palmeiras. Segundo o Fluminense com 19 pontos, terceiro o Bahia 17 pontos, grande campanha do Bahia. O São Paulo é o quarto com 17 pontos, o time de São Paulo vai brigar aí, hein? Vai brigar aí por esse bolo aí de cima aí. Pasme, quinto lugar o Atlético Paranaense com 16 pontos. Uma péssima campanha, o Flamengo, o sexto lugar com 14 pontos. O Flamengo acho que está na fadiga dos metais. Hein? Sétimo, Curitiba com 14, belíssima campanha do Curitiba. Oitavo, o Vasco com 12, boa recuperação. Aí o Renato Gaúcho recuperou o Vasco. Nono, o Atlético Mineiro com 11. Décimo, o Grêmio com 11. Tem uma campanha até razoável do Grêmio. É que o Grêmio ganha muito em casa, né? O Grêmio não consegue ganhar fora de casa. O Grêmio ganha mais dentro de casa do que fora de casa. 11º, Bragantino com 11 pontos, também uma boa campanha do Bragantino. 12º, Vitória com 10. 13º, Santos com 10. 14º, Corinthians, que enfrenta o Inter agora domingo. Olhe, pasme, 15º, Botafogo com 9 pontos. Botafogo muito mal esse ano, muito mal. 16º, Inter com 9. Estarinho rebaixado o Cruzeiro com 7 pontos, que eu acho que não vai ficar nessa posição. 18º, Chapecoense com 7. 19º, Mirassol, entrando na realidade, é o penúltimo da tabela. E o Remo, que enfrenta o Grêmio, é o 20º com 6 pontos. Então, pessoal, uma rodada difícil nesse final de semana. O Grêmio tem um jogo mais fácil que o Remo, mas vocês sabem, né? Às vezes
Nem sempre o que parece fácil, né? Mas a princípio, teoricamente, o Grêmio é o favorito aí para ganhar esse confronto contra o Remo na arena, que estaremos lá pela Rádio Antena Mix fazendo os comentários da partida. Ó, tá muita gente entrando aqui na live do Paulo Furtado. Vamos ver se alguém quer participar aqui com a gente. E o jogo também foi televisionado para Porto Alegre, pela Record, o jogo do Inter com São Paulo. Não quer dizer, né? Não quer dizer o péssimo público. Eu acredito que seja descontentamento com série de coisas, com a gestão do clube, presidente. Aí, olha, o Beira-Rio tá ficando difícil de trabalhar, a imprensa, viu, pessoal? Parece um campo de concentração, um Carandiru, um presídio. A gente não pode ir em lugar nenhum, não pode transitar em lugar nenhum no estádio. Tá horrível, senhora, tá terrível. Tá, meus queridos, beijo no coração de vocês, fiquem em paz. Hoje, sexta-feira santa, dia de reflexão, a morte de Cristo, dia de Jesus Cristo, injustamente, né? Tratado como bandido, como criminoso, infelizmente não era, estava ajudando a humanidade, mas o Império Romano tinha que achar alguém de bode expiatório, né? Infelizmente, Jesus Cristo foi essa vítima aí do sistema da época do Império Romano. Então, um beijo no coração de todos, fiquem em paz, fiquem com Deus, e a gente retorna talvez amanhã com uma live aí pelo Instagram, e domingo lá da Arena para Grêmio e Remo. Beijo.